Você sabia que o burnout foi incluído na lista de doenças ocupacionais pelo Ministério do Trabalho e Emprego? A doença caracteriza-se por um esgotamento causado pelo excesso de trabalho. Para o tratamento, é necessário um acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Múltiplas tarefas, responsabilidades, metas muitas das vezes inalcançáveis, jornada de trabalho excessiva. Muitos trabalhadores se deparam com esse tipo de cenário no dia a dia. Quando se dão conta, já estão com a saúde mental comprometida por conta desses gatilhos. O Henrico trabalhava como operador de call center quando percebeu que não conseguia mais se desligar do trabalho. Ele precisou procurar ajuda psiquiátrica e foi diagnosticado com burnout. Eu sempre fiz acompanhamento psicológico, né? A minha psicóloga também já chegou a me alertar sobre essa questão do burnout, né? Mas aí eu resolvi buscar ajuda psiquiátrica também, eu por conta própria mesmo, né? Porque eu vi que meu organismo ele não estava bem, né? Assim, digamos, e aí a minha psiquiatra falou, né, que isso aí são vários sintomas do burnout. Além de investir no tratamento psiquiátrico, Henrico começou a cultivar uma divisão entre a vida profissional da vida pessoal. O trabalho é importante, né? Assim, mas a gente tem que ter o tempo ali separado também para a gente estar com a cabeça ali em dia, porque também se a gente não tiver com a cabeça em dia, a gente não rende no trabalho, né? O Bruno é médico, psiquiatra. Ele alerta sobre os sintomas iniciais de pacientes que possam estar desenvolvendo quadros de burnout. Segundo o médico, professores e bancários são os profissionais mais atendidos por ele no consultório. A nomenclatura burnout, ela veio para agregar valor ao que a gente já vê acometendo os nossos pacientes há muito tempo, né? A pressão sobre o trabalho, a pressão sobre vendas, a pressão sobre os resultados, a pressão sobre a jornada de trabalho, a pressão sobre o salário, a redução do salarial, toda essa situação que a gente vai, né, achatando o funcionário, achatando todas as condições de vida dos funcionários e de toda a classe, né, não só dos altos quanto dos baixos que trabalham dentro de uma empresa, ou chão da empresa, ou CEOs da empresa. Você percebe que isso vem gerando patologias ansiosas graves, e que quando ela é oriunda ou ela tem na causa dela o ambiente de trabalho, a gente chama ela de burnout. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo são afetadas por transtornos psicológicos como esgotamento, ansiedade e depressão. A inclusão do burnout na lista de doenças ocupacionais pelo Ministério do Trabalho e Emprego reflete uma crescente preocupação com a saúde mental em ambiente profissional. Essa advogada especializada em direito trabalhista e empresarial explica como criar um equilíbrio entre empresa e colaboradores. É um cuidado que a empresa tem que ter, sim, de entender mais de perto, né, as necessidades de cada empregado, entender a natureza de cada atividade que está sendo desempenhada por cada empregado, por cada setor, para não se fazer, principalmente também, exigência de metas gerais. Então, às vezes, você tem setores que se exige um valor, né, às vezes, de produtividade geral e que ele não é possível na totalidade da empresa. Embora essa inclusão não tenha alterado a exigência de avaliação por perícia médica para estabelecer o nexo causal com o trabalho, ela simplifica o processo legal para classificar o burnout como uma doença profissional equiparada a acidentes de trabalho para todos os fins. Chegou um caso identificado como burnout, ele vai ter, esse empregado, um afastamento por benefício acidentário, que vai gerar uma estabilidade dele de 12 meses no emprego após essa alta previdenciária e o cuidado desse empregado com a saúde. Os trabalhadores afetados pelo burnout têm direitos relacionados a licenças médicas e afastamentos que estão sujeitos à avaliação da perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A equiparação da síndrome a acidentes de trabalho garante benefícios como o auxílio-doença acidentário e a proteção do emprego após a alta médica previdenciária. O melhor caminho é buscar uma orientação de como está sendo esse tratamento dos empregados, porque há uma grande confusão em relação a isso. O empregado, às vezes, ele é contratado para uma função X e o empregador pede para fazer algumas outras funções e ele acha que ele está num acúmulo de função.
O que é o acúmulo de função? É, na verdade, quando se precisa estender a jornada dele, quando dentro da carga horária, por exemplo, o empregado que trabalha uma jornada de 8 horas diárias, ele está precisando habitualmente trabalhar 10 horas, 9 horas, por conta dessas atividades que o empregador começou a passar. Agora, o que vale para a Justiça? Lá, a Justiça do Trabalho, ela vai avaliar se essas atividades que não foram inicialmente contratadas, se elas têm a ver efetivamente com a atividade principal.